pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é Reforma Agrária e Comunidades Quilombolas. Nessa aula aprenderemos Reforma Agrária, MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Comunidades Quilombolas, do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, e dos Arturos, em Contagem. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem semanalmente aqui no canal e dê o seu like, clique aí no joinha, ok? Reforma agrária. A reforma agrária consiste basicamente na redistribuição fundiária, agrária ou de terras em um país. Ela se relaciona ao fato de que há uma concentração de terras em latifúndios no Brasil e falta acesso à terra para pequenos e médios produtores. E esse problema acarreta no agravamento da desigualdade social. Nós temos uma aula aqui no canal falando sobre essa questão, que foi dada aqui na semana passada. Vocês podem clicar aqui no izinho para ter acesso a essa aula ou, ao final dessa aula, clique lá no card que irá aparecer na tela final, ok? No entanto, a argumentação a favor da realização dessa reforma considera também o fato de que a terra possui um valor social a ser cumprido e que, por diversas vezes, os latifúndios não são terras completamente exploradas e, por isso, muitas delas deveriam ser caracterizadas como improdutivas. Então, como nós já vimos anteriormente, há uma divisão histórica do Brasil em latifúndios, uma herança cultural histórica do Brasil, desde a época da colonização. Então, nós temos a maior parte das propriedades do país como latifúndios, enquanto tem pessoas que gostariam de ter terras, os pequenos e médios produtores, e não conseguem essa afirmação das terras, do mesmo jeito que as comunidades quilombolas, que lutam pelo reconhecimento dos seus territórios. Então, é necessário no Brasil revisar essa questão da luta pelas terras e da divisão de terras. E também é importante salientar que muitas vezes os latifúndios, que são essas grandes propriedades de terra, são improdutivas, porque é difícil conseguir plantar, promover a agricultura em uma área muito grande, e muitos desses latifúndios jamais tiveram qualquer tipo de atividade econômica, ou mesmo moradia de alguém. Então, muitas delas estão aí na mão de algumas pessoas, em específico, e enquanto outras necessitam dessas terras e não conseguem. Então, muitas dessas terras latifundiárias são improdutivas. Reforma agrária e INCRA. Assim, a reforma agrária pode ser definida como uma política pública que se concretiza quando houver a desapropriação de terras não utilizadas para a realização de assentamentos rurais. Os assentamentos rurais geralmente são estruturas do qual se divide um grande latifúndio, uma grande propriedade de terra, em pequenos pedaços, em pequenas áreas, em pequenas propriedades, do qual as famílias vivem juntas e não necessariamente elas possuem a posse da terra e elas produzem nessa pequena área e vivem juntos em um tipo de uma comunidade, Tal política é proposta no Brasil há muitos anos e sua relevância no âmbito nacional e internacional levou à criação, em 9 de julho de 1970, do INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, mas ela não ocorreu na prática até os dias de hoje. Então, nós podemos perceber que há uma questão política por detrás dessa reforma agrária, da não realização da reforma agrária. Inclusive, no Brasil, nós temos uma bancada ruralista, o que dificulta, por exemplo, aprovar esse tipo de projeto. Nesse contexto, surgiram diversos movimentos ao longo dos anos que lutam pela implantação dessa política, como a Comissão Pastoral da Terra, CPT, Fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, etc. MST e Legislação de Terras. Fundado por João Pedro Stedley, em 1984, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
busca o cumprimento das diretrizes da Constituição Federal de 1988, que nos artigos 184 e 186, propõe a garantia legal para a ação de redistribuição das terras improdutivas, cumprindo assim a função social de desapropriação e distribuição igualitária das terras para a produção de alimentos. Então, nós podemos perceber que até mesmo na legislação há a defesa dessa reforma agrária, né, que seria essa redistribuição das terras improdutivas. No entanto, essa legislação, como várias do Brasil, está apenas no papel, né? Os participantes do MST formam grupos familiares para ocupar as terras e conseguir o assentamento. As terras demarcadas são divididas em lotes, onde as famílias iniciam a ocupação produzindo e plantando com o objetivo da subsistência. Há várias questões aí polêmicas relacionadas ao MST, né, e várias ações das quais não são muito politicamente corretas, né, podemos dizer assim. Porém, não deixa de destacar aqui a importância do MST na luta por essa busca pelas terras mais igualitárias, de forma mais justa. E aqui nós temos o principal emblema do MST. Comunidades quilombolas. Formadas por comunidades rurais e urbanas, os remanescentes dos quilombos vivenciam também uma luta para a demarcação e reconhecimento de suas terras, marcada por uma resistência histórica. A Constituição de 1988 vem mais uma vez garantir a valorização e a proteção da identidade étnica dessas comunidades tradicionais, assegurando-os o direito à propriedade de suas terras. Porém, apesar dessa defesa, né, dessa proteção da identidade étnica e etc., nós sabemos que isso na prática também é bastante dificultado. Né? A comunidade ela tem que provar que ela é quilombola, que ela tem essa resistência histórica, essa questão histórica envolvida. Então, não é tão simples assim conseguir a propriedade da terra. No entanto, há um longo processo para a comprovação da legitimação dessas comunidades e populações tradicionais para que efetivamente sejam regularizadas em suas propriedades, considerando as especificidades de cada uma. Então, nós temos aqui dois mapas produzidos pela Ludmila, que é uma estudante da UFMG, aliás, já é formada, né? Ela é uma doutora da UFMG, e aqui embaixo tem para vocês a referência desses mapas, e se vocês quiserem consultar o trabalho dela, eu vou deixar aqui na descrição, que ela fala principalmente das comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha, é um trabalho muito interessante. Se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar aqui o link na descrição, ok? Então, vamos observar os mapas feitos por ela. Então, nós temos um mapa aqui das comunidades quilombolas em Minas Gerais. Então, muitos de vocês nunca devem, né, nem ter ouvido falar nessas comunidades quilombolas, mas a gente pode perceber que há uma grande distribuição de comunidades quilombolas em Minas Gerais, muitas delas desconhecidas aí pela sociedade. Então, nós precisamos conhecer e enfatizar a necessidade de conhecer as nossas próprias raízes e de valorizar as questões étnicas. E nós temos aqui um mapa de ocorrência de comunidades quilombolas no Vale do Jequitinhonha, que também são grandes, né? Então, nós temos aqui, cada bolinha dessas simboliza uma quantidade aí de comunidades. Quanto menor a bolinha, menor vai ser a quantidade. Então, essas bolinhas maiores são de 10 a 25, as bolinhas médias de 3 a 9 e as bolinhas menores de 1 a 2. E nós temos aqui nos municípios de Almenara, Araçuaí, Capelinha, Pedra Azul e Diamantina, ok? Que é essa área aqui do Alto Vale do Jequitinhonha, né? Então, exemplos de comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha. Existem diversas comunidades quilombolas na área do Alto Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais. Dentre elas podem ser citadas as comunidades de Alto dos Bois, Córrego do Engenho e Barra do Capão, situadas no município de Angelândia.
Elas formam comunidades oficialmente reconhecidas em 2010 como quilombolas pela Fundação Palmares. A Fundação Palmares é a Fundação Cultural Palmares, que é vinculada ao Ministério da Cultura e é uma das que promove o reconhecimento dessas sociedades. Há um importante sítio histórico na região, que é a Fazenda do Alto dos Bois, que está aqui nessa imagem ao lado, e cujo entorno domiciliam-se hoje comunidades quilombolas. Então, as comunidades quilombolas, elas possuem uma identidade étnica, uma história cultural, né, áreas dos quais elas têm preservado as suas identidades, e algumas dessas identidades são marcadas por determinados lugares. Então, nós temos aqui essa Fazenda do Alto dos Bois, que é uma das marcas dessas comunidades que foram faladas aqui anteriormente. E o exemplo das comunidades quilombolas Arturos. A comunidade negra Arturos vive em Contagem, Minas Gerais, e são reconhecidos como patrimônio imaterial de Minas Gerais. Nós temos aqui também uma aula do canal sobre patrimônio imaterial de Minas Gerais. Se vocês quiserem conhecer mais, basta clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima, ou então clicar na tela que vai aparecer ao final dessa aula. Eles são descendentes de negros que chegaram ao Brasil por meio de um navio negreiro oriundo de Angola. O nome da comunidade refere-se ao fato da grande descendência de um desses negros, Arthur Camilo Silvério, né? Então, Arturos vem do nome Arthur. Dentre as celebrações dos Arturos, destacam-se o batuque, reconhecido como forma de expressão artística pelo Ministério da Cultura, a Folia de Reis, Festa da Abolição da Escravatura e o Congado. Então, nós temos nessa imagem ao lado uma manifestação dos Arturos em uma festa, né? E é a festa, no caso da Nossa Senhora dos Rosários, que é também uma forma de sincronia, de sincretismo que nós temos cultural entre os negros e os portugueses. Essa comunidade possui uma influência das duas, né? Da cultura tanto negra quanto da cultura portuguesa, mas possui aí em suas raízes uma ênfase dessa descendência negra. Então é isso, muito obrigado por terem ficado até o final da aula, dê o seu like, inscreva-se nesse canal e até a próxima. Tchau, tchau!